Bom dia, Nicole. Bom dia, bom dia, bom dia, Júlia, Luísio, Beatriz, Stephanie. Tudo bem, gente? Espero que tudo tranquilo aí com vocês, né? Vamos resistindo, né? Bom, olha só, até uma coisa deixa eu falar. Bom dia, Francisca. Assim, ó, na realidade é mais uma preocupação que eu tenho, né? À medida que a gente não está se vendo, essa coisa da aproximação mesmo, né? Essa coisa da aula presencial. Vocês, eu faço um apelo, não descuidem das leituras obrigatórias quem for fazer URGS, tá? Não descuida, tá? Não é porque não estamos tendo aula, estamos fora de uma normalidade, que tu não, em hipótese alguma, tu pode descuidar, que tu não vai começar a programar as leituras, ter aquele momento, lembra que eu cheguei a conversar com vocês ainda lá no curso, destina 10 páginas por dia. Eu sei que é difícil para quem não tem hábito, tá? Mas destina para ir vencendo, tá? As leituras obrigatórias, as novas, a obra até da Isabela Figueiredo, agora as livrarias aqui em Porto Alegre já estão recebendo bastante, fizeram encomendas, eu acho que está normalizando. Talvez a obra do Amilcar, que está difícil, né? Mas ela também deve estar chegando. Pão C. Vicêncio já estava por aí, né? Naturalmente que daqui a pouquinho vão faltar alguns volumes aí, porque pela demanda, pela procura, né? Mas não descuida. Assim, ó, eu vou também postar depois até aquele canal que eu tenho lá, o Notícias do Chapeleiro, depois eu vou até mais à frente, não agora, tá? Provavelmente para segunda, até para a segunda quinzena do mês agora. Depois eu vou divulgar e eu vou fazer algumas análises lá, algumas lives. Por exemplo, uma leitura crítica como orientação dos 2, 3 primeiros capítulos da obra da Isabela Figueiredo. Tá? Então vou convidar, então vou marcar um horário, então lá vou ficar, sei lá, uns 40 minutinhos e a gente vai fazer um pequeno debate. Né? E vou divulgar, claro. Né? Agora até com uma forma para complementar exatamente aquele meu canal, que é o Notícias do Chapeleiro, eu criei também um outro espaço no Instagram, tá? Então é a mesma coisa, Notícias do Chapeleiro. E eu vou postar hoje ainda, lá Notícias do Chapeleiro, e aí depois tu procura lá no Instagram, segue o Notícias do Chapeleiro, que já tem até umas coisas bem bacanas que eu já postei como análise da prova da URGS de 2020, uma análise bem bacana em 3 partes, né? Porque tem a limitação ali do Instagram, que é 2.000 caracteres. Então eu estou alimentando, já tem até aquela apresentação que vocês receberam das. Vocês estão me escutando? E aí, gente, voltou o áudio? Só dá um oi se voltou. Tá. Bom, espero que estabilize o sinal, né? Porque, nossa, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, hoje lá no Instagram, no Notícias Chapeleiro, eu vou postar um link, tá, no Google Drive, excetuando as 8 obras novas. Tá? Então, as 8 obras de Hamlet até ali, São Bernardo, as meninas, as obras que permanecem, tá? Não as novas. Né? É um link com todas as obras em PDF. Tá? Se alguém tiver interesse, não tem a obra, não estou conseguindo, não vou ler porque eu não tenho acesso. Então, com exceção das 4 novas, tá? Que essa aí eu não garimpei, não catei ainda, que vai ser bem. É muito difícil, obras muito recentes, né? Tu encontrar em PDF. Mas enfim, tá? Aí eu vou postar depois lá, tá? No Instagram, Notícias do Chapeleiro, vai ter um linkzinho, e aí tu vai lá pro Google Drive e vai ter acesso, tá? Às 8 obras da URGS em PDF para fazer leitura.
No mais, gente, vamos lá, vamos seguir aqui antes de eu tombar mais uma vez, né? Mas simbora, olha só. A gente estava vendo semana passada, a gente debateu o Padre Vieira. E acredito, só dá um oizinho para mim ali, ó. Sim, ali, ô Nicole. Sim, na realidade, sim, ó, sobre as leituras obrigatórias, como eu falei para vocês, né, eu só não vou postar a aula inteira, né, por uma série de coisas, também tem grupos de estudo, enfim, né, eu tenho que prestigiar também os alunos que confiaram a mim essa preparação. Mas, digamos assim, ó, os tópicos, debates, como eu falei, até eu vou fazer lá no Notícias do Chapeleiro, no YouTube. Eu vou fazer uma live agora, só que eu estou preparando um monte de material aqui, de encomendas e tudo mais, então não tô como não consigo me organizar ainda para fazer essas lives, tá? Como eu quero. Mas já na segunda quinzena vai ser sobre a obra da Isabela Figueiredo. Eu vou fazer uma live, fazer até uma leitura crítica. Depois, mais à frente, eu vou fazer análise de poemas da Adélia Prado, poemas significativos, fazer análise, apresento e faço algumas análises, não a obra inteira, mas análises, né, específicas, da mesma maneira que também estou para esse segundo semestre, agora para a segunda quinzena do mês de maio, que começou agora, também fazer uma livezinha, claro, tudo bem divulgado, né, para que vocês acessem lá Notícias Chapeleiro, lá no YouTube, e a gente analisar pelo menos umas 3 canções do Construção do Chico. Tá? Então isso aí, Nicole, isso aí vai ter. Claro que a gente vai ter as aulas aqui também, né? Isso são tudo o Notícias Chapeleiro para vocês, né? O próprio Notícias Chapeleiro agora também no Instagram, essas lives que eu vou fazer debatendo as obras, isso tudo são materiais complementares, né? Então são outros espaços bacanas para estar democratizando e estar socializando conhecimento com vocês aí e estar construindo também de uma outra maneira, né? Mas aqui a gente também vai ver tudo e esperamos, né, que daqui a pouquinho lá no curso, né, de uma forma presencial, né? Tudo bem, gente? Então, tá, Cristiane? Então vamos lá. Só me dá assim, ó, só confirma, tá? Que às vezes eu sou meio esquecido. Que na semana passada a gente chegou a ver os sermões do Padre Vieira e eu tenho uma sensação que eu não consegui avançar em relação ao sermão da 60ª. Só confirma. Eu sei que também assim vocês têm uma série de coisas que vocês veem na semana, daqui a pouquinho tu pode não lembrar. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer apenas uma pequena síntese. Lembra que a gente viu lá do Padre Antônio Vieira, o sermonário do Padre Vieira? Discutimos características de vida do cara, que é importante, né? Sobretudo os primeiros autores que a URGS ela vem insistindo, né? Vimos também semana passada, nas últimas 3 listas, a trabalhar com essa, pelo menos, linguagem, disposições barrocas, barroquizantes, maneiristas, na transição do Renascimento, né? Já na Idade Moderna, né? Nas artes. Percebe, idades modernas não tem nada a ver com modernismo, né, gente? Idade moderna a partir, né, do final, quando está findando ali o medievo, né, para a Renascença. Bom, mas assim, ó, lembrando que o Padre Antônio Vieira, ele tem toda aquela técnica, sobretudo a grande estratégia, comovedora, que eu trabalhei muito aquela palavra que os vestibulares insistem, o arrebatamento, né? Que também tinha lá na poesia religiosa o Gregório, e também tem o Padre Antônio Vieira no seu sermonário, a sua, como é que eu posso dizer para vocês, a independência, esse é o melhor termo, né? A autonomia ética, através de uma consciência pessoal, humanitária, cristã, menos católica, mais cristã que ele teve, e que ele acabou criando muitos desafetos através das suas ponderações, através das suas defesas. Lembra que a gente até discutiu em Portugal, acreditando lá, né, numa revolução capitalista, com o retorno dos judeus, dos cristãos novos, né? Nem o Dom João IV, até depois da morte dele lá em 56, conseguiu livrar o Padre Vieira das perseguições e também da prisão. Lembra que ele também lá em Portugal, a matéria, né, depois da morte de Dom João IV, que era o seu protetor, ele acaba defendendo vários sermões através do processo de messianismo e que conduz o Dom João, né, IV como grande Messias, o cara que ia criar o Quinto Império. Então essa condição de messianismo dele, esse sebastianismo, digamos que adaptado às novas condições do século XVII Portugal, levaram ele, né, a bater de frente contra a Igreja Católica, acabou preso. Tudo isso a gente viu. E no Brasil, sobretudo, a defesa dos índios, que eu até falei um pouco, né, que a escravidão é uma questão que ela é muito difícil
e muito polêmica em Padre Antônio Vieira, tem que ter muito cuidado nos vestibulares, né? Porque ele sai em defesa da emancipação do índio, contrário, portanto, à escravidão, o princípio de escravismo indígena aqui na colônia, né? Mas ele não é contrário ao princípio da escravidão do africano, né? E isso faz com que ele apenas defenda, no caso do africano escravizado, o término das brutalizações, daquilo que é o flagelo imposto, a brutalização, né? Então, é muito relativo isso, então só tem que ter um cuidado. E os sermões que até eu falei a vocês, que ele defende, que ele condena, vamos colocar dessa maneira, né, a condenação do escravismo indígena, que tem um duplo nome, lembra? Que é o da primeira dominga de Quaresma ou do cativo, em que ele, polemicamente, uma forma contraditória, ele apenas, mas também para o tempo já era muito, né? É contrário e condena a brutalização imposta, os maus tratos, os flagelos ao africano escravizado, é no famoso sermão 14 do Rosário. Isso a gente foi discutindo, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, né, que ele condena as invasões holandesas em 1640, foi leitura na URGS, aquele sermão que ele discute criticamente vícios e vaidades dos homens, salientando também virtudes, falando a peixe, o sermão de Santo Antônio aos peixes. E para fechar, o sermão da Sexagésima, que é o mais conhecido. O sermão Sexagésima é um sermão que o padre Antônio Vieira, ele faz toda a discussão sobre linguagem, sobre estilo. É um sermão sobre o sermão. Então é um meta-sermão. Lembra a metalinguagem? É quando eu me aproprio de uma linguagem, a defino, a discuto, me debruço sobre a própria estrutura e estou tentando entender a sua própria feitura, né? A sua própria composição. É como se discute esses versos de Carlos Drummond de Andrade, ele fala num poema como deve se construir o poema. Ele diz lá, né, não rimarei a palavra sono com a correspondente palavra outono. Então, um poema sobre um poema. Então, isso aí tu percebe nitidamente que é a metalinguagem. Inúmeras obras, né, gente, acaba leituras obrigatórias. Lembra? Tem uma peça dentro da peça em Hamlet, né, a ratoeira está lá, né, no interior do texto de William Shakespeare, né, que o Hamlet ele cria aquela peça para perceber, né, as reações do rei, né, do seu tio, se o que o espectro, o pai dele, havia dito e ali iria confirmar que o seu tio era o assassino. Então tem uma peça dentro da peça, né? Então isso é meta de outras obras, né? A gente pode considerar dessa maneira. As memórias, inclusive, da Isabela Figueiredo, não sei se alguém já começou a ler, né? Da obra Caderno de Memórias Coloniais, chega a ter, é muito legal a estrutura, tem fotografias em meio à narrativa, aos capítulos curtos, como se fosse um diário da menina, lembrando do tempo, né? Que ela retorna para Portugal à medida que Moçambique emancipa. Bom, agora, o sermão da Sexagésima é um sermão sobre linguagem. Ele arranca naquela estrutura silogística dele, fazendo uma pergunta hipotética. Ele pergunta, claro, com a linguagem de hoje, né? Por que, afinal de contas, que há tantos padres, pregadores e poucos fiéis? Se reportar criticamente a um contexto de época, no século XVII, a partir daquele cenário que gerou o Barroco, que a gente discutiu que era lá no século XVI ainda, lembra? Reforma, contra-reforma, as crises econômicas do capitalismo que geraram aquela crise existencial de baixa autoestima no burguês, enfim. A Igreja Católica, lá no tempo, ela não deu respostas para o homem em crise, que era aquele burguês, lembra? Tudo isso a gente já discutiu, não tem novidade aqui, né? Então, esse cara ele migrou para a Igreja Luterana. Então, a resposta que a gente deveria dar historicamente naquele recorte para o Padre Vieira, por que haviam tantos padres e pregadores na Igreja, a católica, e poucos fiéis? Porque a Igreja Católica ela não estava dando resposta para esses fiéis. Ponto. Ponto, Padre. Né? Só que ele faz. Lembra que eu falei a vocês? Ele era extremamente persuasivo, o Padre Vieira. E aquilo que ele fazia, o domínio pleno, a erudição sobre o Evangelho. E sempre recontextualizando, né? Conduzindo os truques da oratória. E percebia muito bem que o público lhe entregava e ele desenvolvia aquilo, mantendo a atenção do seu público. E o cara era foda, o Padre Vieira. Então a pergunta hipotética, para ele, jamais ele iria admitir que era uma crise da própria Igreja Católica. Senão ele ia admitir os problemas inerentes à própria condição institucional e milenar daquela estrutura. Então o que ele faz? Ele transfere uma questão de discurso.
Então, ele faz assim, ó, ele passa a analisar o processo de comunicação, será o problema, então, padre, discurso, mensagem ou interlocutor. Tá? Então, e aí ele começa a jogar com muitas passagens do Evangelho. Então, lembra que eu falei, ó, a linguagem predominantemente sendo racional, silogística, empregando o caminho da persuasão, enfatizando o conteúdo da sua pregação. Isso tudo gera aquela linguagem, lembra? Eu vou trazer o sinônimo agora, tá? Que não é tão trabalhada, mas tem que saber as duas. Quevedista ou, lembra? Conceptista, predominantemente. Mas lembra que no esquema tem um esão. E o esão remete ao cultismo, lembra? A toda a base imagética, imagens, as metáforas, alegorias. Então ele pega muitas passagens bíblicas, ele compara a linguagem a uma árvore, aí ele percebe daqui a pouquinho o público não está entendendo, ele explica didaticamente a preocupação que ele tinha, né? Agora, o que a gente tem que deixar bem claro isso aqui, ó, para vocês, tá? É que o sermão da Sexagésima é um sermão sobre a arte de pregar, é um sermão sobre o sermão. Se é um sermão sobre o sermão, então é um meta-sermão, como eu falei antes ali, para definir a meta-linguagem. Agora, uma outra definição. Ele sai em defesa do conceptismo, que para ele o grande problema está no discurso. Que tem alguns pregadores que eles acabam estabelecendo muito, claro que ele fala aos padres nesse sermão. O interlocutor deles são aos pregadores. Ele passa a analisar todos os itens, voz, analisa todos os elementos ali. Até a URGS trabalhou, foi até a última questão que a URGS, até pegar a prova aqui, ó, acho que foi aqui 2019 que a URGS chegou a trabalhar, foi a arrancada da prova, né? Não foi em 2019 aqui, não vou achar a prova, acho que estava aqui perto, a de 2018, aí quando saiu entrou o ramo em 2019, quer ver, ó, só para dar uma olhadinha o que a URGS, claro que é uma questão muito específica, né, gente, eu acho que é essa prova aqui. Aqui, ó. E a URGS era muito esperado, porque a URGS, nos 2 anos anteriores, com o Padre Vieira, ela não havia ainda trabalhado o sermão do Sexagésimo. Havia trabalhado os outros 2 sermões, né? O de Santo Antônio e também o pelo Bom Sucesso das Armas. Né? E ia ter que trabalhar com o sermão do Sexagésimo, que é o mais conhecido, é o mais cobrado historicamente, e estava na lista, não tinha como não trabalhar. Né? E aí ela cobrou exatamente através de um fragmento quais eram as circunstâncias que o Padre Vieira ele discutia ao longo do sermão. E era a pessoa, né, que era a condição do próprio padre, a ciência, a erudição sobre o conhecimento sobre o evangelho, a matéria, sobretudo a pregação, o estilo e a voz. E onde é que ele encontrou o problema? No estilo. Então, o estilo para ele, de alguns padres, era demasiadamente excessivo e tornava o entendimento obscuro. E tu lembra que linguagem é essa? Que muito exageradamente trabalhada, tudo no barroco é exagerado, né? Mas sobretudo uma das linguagens, quando ela é muito trabalhada, rebuscada demais, ornamentada demais, adornada demais, fantasiada demais, né, com muita roupinha de festa, ela torna o entendimento do interlocutor, de nós estamos escutando, ou leitores, no caso lá era o do padre, eram os seus ouvintes, né? Que ninguém pegava o sermão e lia, né? As criaturas escutavam o Padre Vieira. Então, era o estilo. E que linguagem é essa? O cultismo. Aí, cuida bem o que eu vou dizer. Cuida bem o que eu vou dizer, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, no chatzinho, tu olha ali, tá? A gente só pode considerar o sermão, esse sermãozinho aqui, ó, tá? Da Sexagésima. Olha bem o que eu vou escrever ali. Aqui, ó, que aparece muito e muita gente confunde nas provas, tá? O sermão Sexagésima, como possuindo, tá? Nele um estilo Tu lembra que, como a gente discutiu, cultismo e gongorismo é a mesma coisa. E é assim que aparece nas provas, olha só. Todos leram ali? Ó, sermão Sexagésima possui um estilo antigongórico. Para considerar isso certo numa prova, para validar essa asserção que eu acabei de escrever ali, só a partir do complemento que eu vou colocar. Tem que estar um complemento, tem que ter alguma coisa construindo na alternativa.
tá? Porque ele é cultista. Então não dá para afirmar simplesmente solto assim, ó, o Padre Vieira no Sermão 60º, ele possui um estilo anticongórico, lembra? Contrário ao cultismo, porque ele utiliza o cultismo. Metáfora, lembra que eu falei? Tem uma passagem que é muito conhecida que ele faz ele explica a linguagem como uma árvore. É uma alegoria, uma metáfora. Só que quando ele percebe que daqui a pouquinho pode alguém não entender, ele explica didaticamente. Ele tem uma preocupação pedagógica, tá? Porque ele é um padre, né? E ainda mais jesuíta naquele período. Então quer ver aqui, ó, só se aparecer a partir do contexto que o tio vai anotar agora abaixo, ó. O Sermão 60º possui um estilo anticongórico a partir do que, ó? De um contexto de combate, ó, contrário aos excessos da linguagem cultista. Tem que estar alguma coisa materializando o entendimento que ele usa o cultismo, ele condena o excesso antigongórico à medida que ele busca a eloquência no discurso, ele busca a inteligibilidade. Que porra é essa inteligibilidade? É o que eu estou me esforçando aqui, para que vocês entendam de uma forma minimamente razoável, que fique clara a explicação que eu preciso que vocês levem isso como uma matéria, né, de entendimento. Né? É o esforço lógico, racional, para criar mecanismos didáticos para que o interlocutor entenda. E dessa maneira acabe também não sendo apenas uma figura passiva, mas ativa no processo de ensino-aprendizagem. Então, cuide do sermão de 60ª. Então, o que dá para afirmar? É um sermão em que, se ele é contrário aos excessos da linguagem cultista, e só nesse contexto ele é antigongórico, ok? Então, sintetizando, ele sai aqui, ó, para fechar, ó, em defesa do conceptismo. Vocês entenderam isso, gente? Dá um oizinho ali. Beleza? Tá claro isso para vocês? Vocês estão aí? Tá. Não, é que é uma coisa assim, que é meio maluco, gente, assim, ó. Porque no momento que a gente, aqui, né, sei lá, pode ser uma sensação boba minha, tá? Até pegar essa alusão aí ao Padre Antônio Vieira. Mas fazer essas lives e não ver o nosso interlocutor, eu não vejo vocês aqui, né? É a mesma coisa, pegar uma motivação do Padre Vieira, é pregar no deserto, tá? Então, as volta e meia, só dá um oizinho pra mim ali, pra não me sentir tão sozinho, cara, que tá foda esse isolamento social. Tá foda, velho, tá foda. Tá, aí, valeu, Stephanie. Valeu, Júlia, valeu, Beatriz. Anotando ali, Stephanie, isso aí. Tá. Bom, então o que a gente faz agora? A gente fechou o barroco, gente, tá? Então a gente segue agora a falar sobre o arcadismo. Assim, ó, acredito que vocês também devem ter recebido o outro materialzinho lá sobre a arte neoclássica. É um material em PowerPoint, que não tem ainda material sobre os autores. Eu vou, entre hoje e amanhã, talvez hoje mesmo, tá? Aí o ensino já compartilhe o material sobre os autores, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Rony Gonzaga, Basílio da Gama, tá? Os dois líricos e o épico. Agora, vamos discutir então um pouquinho as transformações que se deram na Europa para chegar ao contexto do arcadismo no Brasil. Né, que vai começar a ter um desenvolvimento, vamos pegar aqui, ó, socioeconômico, político, cultural na colônia, onde vai conseguir ter um desenvolvimento, digamos, né, através das jazidas de ouro em Minas, que vai, de certa maneira, conectar as outras regiões do país e vai possibilitar, mais à frente, o andamento daquilo que pode criar a unidade de um país, né? Mas, enfim, é só uma discussão que a gente vai fazer. Mas vamos discutir, então, o que estava acontecendo lá na Europa. Bom, a gente discutiu a origem do Barroco, a partir do século XVI. E a partir do século XVI, que a gente discutiu ali, sobretudo a questão de Portugal, né? Tá? Que é o grande momento ali de Portugal. E o grande momento de Portugal é que se fortalece o Estado Nacional, se unifica a língua, é o grande momento, tá? Isso não resta dúvidas, né? E aí vieram aquelas crises, tá? Ciência, século XVI, Renascimento. Então eu vou continuar escrevendo umas coisinhas ali só para que vocês materializem. É um esquema bem simples, só que é importante a gente discutir isso, até porque foi uma questão, inclusive, que
a URGS trabalhou, não me lembro agora se foi em 2008 ou 2011. E não foi na prova de literatura, não, foi na prova de história da URGS. Olha que interessante essa reflexão. Como eu digo para vocês, assim, ó, muitas questões da ordem histórica, se tu não domina, tu tem dificuldades numa prova de linguagem, seja Enem, seja uma prova de literaturas, como a da URGS, né? E por vezes, da mesma maneira, aí o jogo, né, também se faz de uma forma contrária. Eu sempre digo aquela coisa, pau que bate Chico também bate Francisco. Então, muitas questões, por vezes, sobre estudos históricos, sobre humanidades, se não tens domínio cultural, tu perde. Então, isso a URGS... período colonial, então, a URGS trabalha quase sempre lá na prova de história, e já apareceu, só para ter uma ideia, Sermonário de Padre Vieira na prova de história da URGS, já apareceu Poema de Gregório de Matos Guerra, com 3 afirmações. Tu tinha uma sensação de estar fazendo uma prova de literatura, né? Lá no dia da história. Apareceu já contexto de Camões, Dom Quixote de La Mancha, né? Todas as motivações da ordem cultural, da ordem literária. Já apareceu Luiz Antônio de Assis Brasil, autor gaúcho contemporâneo, né? Érico Veríssimo. Inúmeras questões de autores da literatura aparecem na prova de história. Até a prova de história deveria, inclusive, deixar de ser um pouquinho mais careta, ficar um pouquinho mais odara, sabe? Uma coisa mais, sabe, aberta. Porra, velho, poderia tranquilamente trabalhar assim, ó, com alguns estudos mais, leituras obrigatórias, cara. Poderia colocar lá, por exemplo, assim, ó, não só leituras obrigatórias, mas uma filmografia obrigatória. Pô, seria do caralho, né? Mas é uma prova bem careta lá, né? Mas, enfim. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, então isso que eu quero colocar aqui, olha só o que eu vou escrever ali, tá? Então, quando a gente fala em renascimento, o renascimento histórico, ok? O renascimento cultural, lembra que ele vem lá da Itália. Isso a gente discutiu ainda lá na firma, nas aulas, tá? Então, ó, o renascimento histórico. Então a gente discute ali, ó, claro que vai pegar o último cultural, né, que é o século XVI, lembra? Que vai pegar o maneirismo. Pô, o século XVI está bombando ali as artes plásticas, lembra lá? Tá o Michelangelo, Capela Sistina, Da Vinci, tá bombando ali o século XVI. Né? A igreja se tornou o grande mecenas, tá? Mas vamos pegar histórico-cultural, só que é o final, tá? A última margem do Renascimento, ó, o século XVI. Tá. Agora, o que aconteceu? A gente associa sempre, né, o Renascimento a todo o processo de racionalismo. Lembra aquelas primeiras aulas que eu falei, olha, não esquece, razão e emoção? Lembra que a gente foi construindo isso? Então o Renascimento cai na linha, na coluna da Antiguidade Clássica, daí é classicismo. Tá, razão, ciência, prospecções terrenas, valorização do homem, caráter antropocêntrico, desdobramento básico, não tem nenhuma novidade em relação a isso, não é? Agora, aí o que acontece? Aí vieram, né, as crises religiosas, um grande obscurantismo que gerou o Barroco, né, que foi a arte, se vocês lembram, né, a arte barroca. Mas se a gente pensar apenas séculos, a fundamentação histórica, tá? Então, vou até colocar, até inverter isso aqui, ó, que eu estava digitando, tá? Mas só para que vocês acompanhem o meu raciocínio. Então, a gente tem o século XVI, que é o século da razão, né? Então nós temos o Renascimento, né? E só digitar aqui, gente, tá? Senão eu vou digitar errado. E aí vem exatamente aqui, ó, se abreviou tudo isso. A ciência, o universo terreno, né? Então, Aloysio voltou o quê? Tinha ido? Eu nem sei se tinha ido, desculpa. Né? Mas enfim, se foi, voltou. Eu não sei o que. Né? Mas vocês estão me entendendo aí, gente? Vocês estão me escutando? Ah, tá, Luísio. Tá? Mas vem cá, os demais que estão aí na sala, vocês estão me escutando? Tá. Mas, Aloysio, que bom, tá? Mas eu vou até, Aloysio, assim, eu tô digitando algumas coisas aqui para a gente fazer uma reflexão, que até apareceu na prova de história da URGS recentemente, tá? Então, o Renascimento, o século XVI, Renascimento histórico, né? A ciência, claro que a cultura tá ali, né? Exercendo seu fascínio. Aquela cultura extraordinária do Renascimento, seja ela, sobretudo, pictórica, artes plásticas, conceito de perspectivas, mistura de tintas, inclusive aquele conceito da proporção, tá tudo ali. Tá? Aí vem exatamente aqui, ó, o século
XVII, que tudo que já aconteceu no século XVI, as crises, lembra? A Contra-Reforma, o Concílio de Trento, a Inquisição, está no século XVI. Lembra? Que a gente já fez essa discussão, inclusive. Né? Só que aí vem o obscurantismo. Tá? Então aqui, ó. Tanto é, gente, que eu não estou nem colocando aqui, ó, as motivações artísticas. Eu vou colocar Renascimento, mas por ser histórico. Tá? A questão da ciência. Eu só vou colocar, então, aqui, ó, tá? Até uma outra palavrinha, tá? Eu vou colocar grandes navegações. E aí o que acontece, tá? Aí vem todo o período lá que fica a luta entre igrejas, o homem com medo, a culpa. Claro que a arte barroca tá ali, né? Também de sua beleza extraordinária. Só que o que acontece? Aí vem o século XVIII, que é onde a gente vai ter a arte neoclássica, o arcadismo, né? E vamos pegar pelo menos uma materialização aqui, ó. A condição, se vocês lembram, quando a gente estuda o século XVIII, geralmente se chama como século das luzes, né? Lembra? Iluminismo. Tem grandes nomes ali, pensadores, eu já vou fazer também mais uma reflexão, mas só quero me deter na condição aqui, ó, mais da história mesmo, para que vocês consigam visualizar isso aqui, ó. Já estou finalizando aqui, espero que... Deixa eu ver se está certo. Ali. Visualizaram ali, gente? Então a gente fala, ó, século XVI, grandes navegações, ciência, mundo terreno bombando. Renascimento, claro, eu não coloquei a questão cultural ali, ó. Se vocês observarem, tu tens assim, eu vou colocar abaixo, tá? O Renascimento cultural, lembra? Classicismo, o Barroco enquanto arte da Contra-Reforma, 17, e agora a gente vai ter ali, ó, o arcadismo, o neoclassicismo. Também aqui, tá, tem coisa de estado errado ali, mas vocês entendam, ó, século XVI, Renascimento cultural, 17, Barroco, 18, neoclassicismo. Então é como se tivesse assim, ó, a mesma lógica, tá? Então nós temos assim, ó, razão do século XVI. Só que a razão do século XVI ela foi abreviada, tá? Ela foi abreviada, ela estava caminhando ali, ó, tá? Então só para colocar, só para que vocês consigam visualizar que é uma forma, é interessante isso aqui, ó, tá? Para que vocês visualizem. Então estava andando aquilo ali, só que foi abreviado. É como se fosse um andamento assim de uma pontezinha, né? E ela ruiu, né? E não teve, o século XVII inteiro, ela não foi voltada para um processo racional, lógico. Não dizendo que não teve, tá? Mas pelo menos assim, ó, a gente teve um abismo ali. Foi, de certa maneira, foi interrompido o andamento lógico, racional, terreno da ciência no mundo, né? E aí, ó, nós temos a retomada da razão no século XVIII. Deu tudo errado ali, gente, tá? Aquilo ali, ó, era para ser pontinho. Saiu um outro caractere maluco ali, tá? Vocês estão vendo, sei lá, aquela porra que saiu ali, nem sei que merda aquela ali, tá? Mas eu coloquei espaços e alguns underlines ali, tá? Mas então, entre a razão do século XVI e a razão do século XVIII, tu imagina aquilo ali, ó, tá, vamos viajar agora, tá? É uma ponte, não tem ponte, aquilo ali são crocodilos loucos que estão abaixo na água, naquela ponte, tá? E quem mergulhar ali tá morto, tá? Então, assim, ó, essa lógica que se perde do século XVI e do século XVIII, pelo obscurantismo do século XVII, ela só foi retomada no século XVIII. É como se o século XVIII jogasse uma ponte e o século XVI passasse. Então, pelo procedimento da ciência, da razão, tu lembra lá, ciência no século XVI, acima ali, ó, grandes navegações, né? Tava vagações, não, navegações, né? Aí o século XVIII, primeira revolução industrial, né? A gente vai ter a motivação de novo, urbanização, e assim vai indo, tá? Agora, pensa uma coisa, essa pergunta, quando a gente começa a pensar autores do século XVI,
artistas do século XVI. Né? A gente lembra, vamos citar alguns, tá? Muitos vêm das artes plásticas, né? Boccaccio, a gente lembra do Botticelli, a gente lembra, seja literatura, mas sobretudo das artes plásticas, né? Vindo para o Renascimento, Da Vinci, Michelangelo, esses caras, né? Petrarca, Dante Alighieri, Luiz Vaz de Camões. A produção desses caras, Dante Alighieri, Camões, Petrarca, Michelangelo, Da Vinci, Bernini, todos esses caras da Renascença, a produção deles, aí eu vou afirmar, ela foi muito mais voltada, né, para uma disposição, para a mentalidade cultural, para um processo filosófico cultural, artístico-cultural. Tá entendendo? Então, mas Camões ele também fala sobre... Mas a base é cultural, é artístico-cultural. Agora, se tu pega aqueles caras lá do século XVIII, que é retomada exatamente a atribuição, né, da ciência, o racionalismo, o iluminismo, o século das luzes, até os reis passaram a acreditar no processo lógico e racional, lembra? Eles assumem, contrariando até os dispositivos das igrejas, a forma de conduzir e explicar por eles, de uma forma terrena, as crises das suas épocas, das suas comunidades, e surgem enquanto déspotas esclarecidos. Tem a ilustração, o enciclopedismo. Agora, vamos lembrar alguns nomes, como Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau. O Rousseau tem uma obra que é o Contrato Social, que define, vai ser a nova Bíblia para a burguesia. Se tu lembra a produção desses caras que eu acabei de citar, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau e tantos outros ali, vai ser a base teórica do iluminismo que vai alicerçar as revoluções burguesas populares do século XVIII. Então, se a gente começa a pensar, esses caras todos que eu citei aqui, a produção deles é mais voltada para quê? Para uma mentalidade mais histórico-econômica. Vocês estão entendendo? Então, o século XVI, pelo processo da razão, o classicismo, vou pegar aqui, não historicamente, mas a arte, ela é mais voltada exatamente para um processo cultural. E já o século XVIII, da primeira Revolução Industrial, retomada da ciência, retomada da razão, o racionalismo vai ser a nova postura do homem no mundo, né? E a arte também, os artistas, os intelectuais também vão assimilar isso, eles passarão a ter uma produção mais voltada para o político econômico. Tanto é, se me permite aqui, ó, foi exatamente isso. E se tu não tinha esse entendimento, perdi uma questão. E perdi uma questão assim, ó, na prova de história da URGS. É só achar aqui, que a gente faz rapidamente, a gente termina essa discussão aqui, ó. Aqui, deixa eu só achar. É uma questão assim, ó, até mais recente da URGS. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, gente. Sei que tá estourando meu tempo, mas eu também caí ali de novo, né? Então, vou fazer só essa pequena troca aí. Eu não sei se eu vou achar aqui. A ideia é que fosse bacana eu achar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, eu não estou achando aqui, ó, mas eu vou fazer assim, ó, na próxima semana eu vou abrir fazendo essa discussão, tá? É uma pena não ter achado aqui, porque eu queria exatamente trazer para vocês exatamente como a URGS ela já cobrou e não foi, inclusive não foi na prova de literatura, né? Só para que vocês tenham esse entendimento, né, de como as questões, por vezes, elas são cobradas. Só um pouquinho, gente. Sei que eu estourei meu tempo aqui, mas... eu não vou achar aqui, mas a gente segue na próxima semana. Assim, ó, hoje eu vou postar o material, tu dá uma olhada lá nessa aula sobre o arcadismo,
tá? Que já foi disponibilizado para vocês em PowerPoint, eu acabei não achando aqui, eu tenho que catar minhas provas da URGS ali, só que não vou ter tempo. E eu vou postar mais um materialzinho sobre os autores neoclássicos. E assim, ó, dá uma olhada, segue lá, tá? Se inscreve lá no canal o Notícias Chapeleiro e dá uma olhadinha também ali no Instagram, Notícias Chapeleiro. Segue lá, que eu vou postar hoje. Lembra que eu falei, ó, um link para direcionar no Google Drive as 8 obras da URGS em PDF, tá? Para que vocês que não teve acesso, que não tem o título, leia. Tá, gente? Obrigado, tá? Beijo no coração de vocês, aí uma ótima semana para todos e para todas, tá? Valeu, gente, tá? Beijos em todos e em todas. Tchau.